Nascida em São Paulo, onde passou parte da infância antes de se mudar para Aracaju, em Sergipe, ela voltou para a capital aos 18 anos, onde iniciou sua atuação na educação popular, defesa dos direitos da comunidade LGBTQIAPN+, e da cultura. Isso mesmo, Carol, quinta vereadora mais votada em 2024, com mais de 108 mil votos. No SampaCast de hoje, recebemos a recém-chegada vereadora Amanda Pascoal. E aí encontro com essa cidade gigantesca, maravilhosa, que uma vez tem uma moça que eu não me lembro agora o nome dela, mas ela me falou uma coisa que eu levo pra minha vida, que é São Paulo bate, mas depois ela recompensa. Acho que São Paulo tem muitos desafios, a rotina é difícil, temos as questões que a gente precisa elaborar e resolver, mas é uma cidade que também acolhe e dá muitas possibilidades. Você sendo uma pessoa trans, sendo uma travesti, você já luta por acordar e sair de casa e conseguir vencer as barreiras que o preconceito impõe à nossa cultura. A minha formação de senso crítico, de defesa dos direitos humanos, foi toda a partir ali, e também de conhecimento, um conhecimento mais amplo sobre os direitos da comunidade LGBTQIAPN+, foi graças a essas páginas no Facebook. Estar perto da Érica é uma experiência transformadora, vou usar essa palavra. É uma mulher muito mágica, tem uma força que realmente eu sempre fico muito impressionada, assim, ver ela falar, ver ela atuar. Muito feliz e muito grata mesmo. Tô radiante com essa possibilidade, muito feliz de estar de volta a casa. Eu gosto muito daqui. Olá São Paulo, olá Brasil, eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje o repórter convidado, meu amigo Daniel Monteiro. Tudo bem, Dani? Tudo bom, Carol? É sempre um prazer, obrigado pelo convite, bom dia, boa tarde, boa noite e muito obrigado por estar conosco aqui, vereadora. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui no SampaCast, na TV Câmara e vamos que vamos, gente. Vereadora, vamos começar falando um pouquinho da sua história, né? Você nasceu aqui na cidade de São Paulo, né? E passou a sua infância ali no Jardim São Bernardo, na Zona Sul, aqui da capital. Queria que você contasse um pouquinho como que foi essa sua primeira infância. Olha, minha primeira infância foi... Eu morei aqui até os 7 anos, né? Então, é uma idade muito precoce, né? Então, tive uma infância bem tranquila. Morei lá, nasci no Jardim São Bernardo. Na verdade, eu nasci num hospital aqui no Cerqueira César, na antiga Maternidade de São Paulo, que extinta, né? Maternidade de São Paulo. E meus pais moravam no Jardim São Bernardo, também morei no Jardim Aeroporto e morei em Interlagos também, com meus pais nesse tempo. E aí, tive uma infância muito tranquila, muito feliz. Estudei uma parte da minha infância na escola Steiner, né? Na Steiner ali no Itaim, se eu não me engano. Que meu pai trabalhava na escola, minha mãe trabalhou, meu pai trabalhou também. Eu tive uma infância muito feliz aqui em São Paulo, mas foi um período de tempo muito pequeno, né? Depois fui para Aracaju, onde vivi até os meus 18 anos. E lá a minha infância foi bem bacana, porque é praia, rio, uma cidade litorânea. Então, para criança é excelente, para adulto também. Então você aproveitou bastante esse período em Aracaju, né? Aproveitei bastante. Deu para me desenvolver, criar laços muito fortes também de militância, de ativismo, com pessoas que me acompanham até hoje na minha vida. E ter uma vida mais próxima com a natureza, com experiências que acho que só uma cidade menor mesmo conseguiria trazer para mim. Então, fui muito feliz. E por que vocês mudaram para lá? Por que a saída de São Paulo, já que já estavam aqui há tanto tempo? Olha, meu pai saiu do trabalho que ele tinha aqui e aí tinha duas opções de continuar na mesma área, né? Que é no ramo da pedagogia Waldorf, que é o que ele escolheu para a vida dele. Minha mãe também é educadora Waldorf, eles inclusive tiveram um jardim de infância para crianças até 5 anos lá na chácara que meu pai vive até hoje. E as oportunidades que ele tinha para trabalhar seria ou em Aracaju, para fundar uma escola lá, ou acho que em Fortaleza. E aí, como minha mãe é sergipana, minha mãe é do interior de Sergipe, numa cidade que chama Nossa Senhora das Dores. E aí, para ficar mais perto da família da minha mãe, eles decidiram ir para Aracaju. Legal. E, vereadora, quais são as principais diferenças que você nota entre as cidades de Aracaju e São Paulo? Olha, eu acho que é questão de proporções, né? Aracaju deve ter lá em torno de uns seus 1 milhão de habitantes agora. São Paulo tem seus mais de 12, né? Então... E também por ser uma cidade litorânea. Acho que essa é a diferença mais brutal, né? Ser uma cidade litorânea, o clima, praias, rios, que é o que tem lá. E a questão das possibilidades culturais mesmo, de vida cultural. Acho que São Paulo tem muitas outras oportunidades, muitas outras possibilidades de você viver a cidade do que Aracaju. Acho que tem essa diferença mais. A questão da natureza, do clima e do desenvolvimento. Como é que foi a sua volta para São Paulo depois, maior de idade? Como é o primeiro choque de estar aqui, dessa diferença?
saiu muito nova, voltou para cá já com outra cabeça. Como é que foi essa volta aqui para a capital? Olha, foi uma... Meus pais tinham mudado para outra cidade, eles foram para o interior da Bahia, numa cidade que chama Serra Grande, que é no meio da Mata Atlântica, perto de Ilhéus, de Itacaré. E aí eu falei, não, vou voltar para São Paulo justamente para tentar ter outras oportunidades mesmo, para conseguir me desenvolver e também para vir atrás do processo sexualizador do SUS, que já era um objetivo meu, já tava me encaminhando lá em Aracaju pelos meus próprios meios. Em São Paulo tinha já esse grande polo, e também para tentar ter oportunidade de me desenvolver tanto academicamente e profissionalmente. E aí vim, encontro com essa cidade gigantesca, maravilhosa, que uma vez teve uma moça que eu não me lembro agora o nome dela, mas ela me falou uma coisa que eu levo pra minha vida, que é São Paulo bate, mas depois ela recompensa. Acho que São Paulo tem muitos desafios, a rotina é difícil, temos as questões que a gente precisa elaborar e resolver, mas é uma cidade que também acolhe e dá muitas possibilidades. Não à toa tô aqui, né? Nunca imaginaria que eu seria uma vereadora com essa expressividade tão grande de votos. Estou muito feliz, muito honrada. E quando você chegou, você encontrou uma cidade diferente da que você imaginava, que você lembrava? Eu Foi não um lembrava choque, muita não coisa, eu lembrava era tão muita criança, coisa. então teve um choque mais pela questão das proporções, né? E aí consegui entender São Paulo e ir organizando mesmo as minhas lutas, as minhas demandas, e consegui me entender também como um corpo trans aqui nessa grande cidade, que lida ainda com muitos desafios para conseguir me desenvolver, conseguir me inserir no mercado formal de trabalho, que já era um desafio até mesmo em Aracaju. Eu tentei em algumas vezes me inserir no mercado formal de trabalho lá e não consegui. E aqui em São Paulo, através do ativismo e também da minha persistência e da possibilidade também, porque que eu acho que é uma coisa muito importante de se dizer, que como uma pessoa trans eu tenho pontos de vantagem por ter sido acolhida pelos meus pais. Então é outra perspectiva. Quando se é uma travesti, tendo acolhimento familiar, eu pude ter essas possibilidades de lutar mesmo e conseguir persistir até conseguir me inserir no mercado formal de trabalho. Você fala com bastante carinho dessa vinda para cá. Você se sentiu mais você, podendo ser mais você, fazer essa transição como uma mulher trans, vindo para cá do que lá em Aracaju? Olha, eu acho que sim, mas não necessariamente por estar em São Paulo. É mais pelo tempo mesmo, pelo período em que eu vivi ali quando eu voltei para São Paulo, da minha idade, de conseguir me conectar com a minha identidade, com a militância e também ter acesso a outros grupos que já encampavam essa luta, tanto como coletivos, tanto no trabalho, na minha vida pessoal, e também o acesso à saúde através do processo sexualizador, que também foi uma busca que eu vim conseguir ter a partir do meu retorno aqui para São Paulo. E, vereadora, você falou que teve o apoio da sua família, né? Qual que é a importância do apoio da família nesse processo, né? Olha, é imprescindível, é fundamental, porque eu acho que... Eu acho não, né? Eu sei que quando você faz parte de um grupo minorizado e no período em que você se descobre uma pessoa trans, que geralmente é na puberdade, ali, às vezes na infância já também, na infância e na puberdade, e na adolescência, quando você descobre que é uma pessoa trans, você é uma pessoa muito, muito vulnerável, você não tem um senso crítico desenvolvido, precisa ainda de suporte, como qualquer criança e adolescente precisa de suporte da família, e tendo esse acolhimento fica muito mais fácil de você conseguir buscar conhecimento, buscar suporte e ter uma trajetória mais acolhedora consigo mesma, que eu acho que esse é um grande desafio também para pessoas trans e travestis ainda hoje. Falando nessa adaptação e nessa vinda, você disse que veio para o processo de transexualização pelo SUS e também para procurar oportunidades. Você é formada em turismo e meio ambiente. Por que essa área? Olha, meio ambiente, eu sempre fui muito apaixonada pela questão ambiental, pela pauta ambiental, e também tinha uma questão meio São Francisco de Assis, né? Gostar muito de animais, a veterinária também era uma área que me atraía, e meio ambiente foi quando eu retomo aos estudos através da ETEC Getúlio Vargas em 2014, porque eu fiquei um período sem estudar, depois de ter terminado o ensino médio. E aí foi um curso que me atraiu. Eu tinha tentado também alguns outros cursos na FATEC, mas esse foi um curso que me despertou muito interesse, e quando eu consegui passar, eu tive uma experiência bacana com a área. E aí turismo já foi via SISU, né, que eu fiz o Enem em 2015. E aí consegui passar para gestão de turismo, porque é um curso mais amplo, né? Fala de gestão de muitas possibilidades de atuação,
não é uma coisa muito nichada, tipo um bacharelado. Então, como é um curso mais amplo, e também é um curso muito bem avaliado, né, pelo Instituto Federal ali da Armênia, que foi onde eu estudei, eu tive esse encontro e consegui desenvolver bons laços ali, boas oportunidades a partir da graduação. E, vereadora, a gente sabe que a vida política é bem corrida, mas você consegue ainda atuar nessa área? Não, com turismo eu não atuo, sabia? Eu tento trazer essa bagagem para a construção política mesmo, dentro do mandato. E por só mesmo, né? Eu não consigo, não tenho uma atuação turística específica. Em meio ambiente você consegue trazer aqui para a Câmara, né? Consegue atuar na área. Sim, meio ambiente, sim. Já é uma pauta muito atual, né? A questão das crises climáticas extremas, o racismo ambiental. Então a gente consegue encampar, temos parceiros muito importantes também nessa luta. E também é uma das bandeiras que a minha mentora, Erika Hilton, já defende lá em Brasília, conseguiu aprovar o projeto Cidades Resilientes, e a gente está nessa construção em conjunto mesmo para garantir um futuro mais possível para toda a humanidade. A gente precisa mesmo se debruçar sobre essa pauta, porque não existe planeta B se a gente não atuar nisso agora. Nós vamos pagar como nós já estamos pagando com a questão do aquecimento global, e aí a gente precisa garantir que o futuro que haja futuro, né, para todos nós. É uma pauta que te aproxima da juventude também, afinal de contas a gente está falando do futuro e é totalmente... Não que nós não vamos precisar do planeta também, mas do público mais jovem. É uma pauta que te aproxima desse... Eu acho que sim, acredito que sim. A juventude hoje está bem mais engajada, tanto nas pautas ambientais como em questões mais específicas mesmo, né? Direitos da comunidade LGBT, direitos humanos. Eu acho que a gente tem uma juventude que tem mais acesso à informação mais rápida também, já mais mastigada graças às redes sociais. Mas essa pauta é uma pauta que a juventude se identifica também e entende, tem essa consciência de que a gente precisa atuar. Pegando esse gancho até, Carol e vereadora, como foi a sua aproximação da política? Porque, afinal de contas, toda a sua trajetória já foi um ser político, mas a aproximação da política do partidário, do ativismo dentro da área. Olha, o ativismo, acho que é o que você já falou, né? Ativismo, naturalmente, você sendo uma pessoa trans, sendo uma travesti, você já luta por acordar e sair de casa e conseguir vencer as barreiras que o preconceito impõe à nossa cultura. E eu consegui me aproximar de coletivos através da educação popular, que foi o Cursinho Popular Transformação, um cursinho do qual eu fui aluna no projeto piloto, antes eu estava fazendo técnico em meio ambiente, e aí eu participei desse projeto piloto do Cursinho Popular Transformação, de onde surgiram também outras iniciativas culturais. E a partir daí, também com o contato da militância da internet, bebi muito da fonte de Daniela Andrade, da própria Sofia Fávero, que é minha amiga de infância, também tem esses marcadores de mulheres trans muito, muito potentes, muito fundamentais para a construção do ativismo hoje, das quais eu estive próxima, como a Erika Hilton, que eu tenho a honra de chamar de amiga próxima, e de ter construído essa trajetória política ao lado dela. E aí, a partir do que era produzido pela página Travesti Reflexiva no Facebook, que era a Sofia Fávero que produzia, né, o conteúdo. Feminismo Sem Demagogia, Daniela Andrade. Aí, a partir daí, eu já fui construindo. E aí, a partir da educação popular, com o Cursinho Popular Transformação, eu consegui ramificar, tanto na educação quanto na cultura, a minha militância. Aí eu chego até a política em 2019, 2020. Eu já estava ali atuando mais digitalmente encampando essas lutas, né? E aí eu atuei na campanha da Erika em 2020 e também dei um suporte para hoje deputada estadual Olinda Brasil, em Aracaju, que eu participei também da formação de equipe, já estava na construção da campanha, dei um apoio ali nesse período de 2020, tanto para a Olinda Brasil quanto para a Erika Hilton aqui, com a qual eu tive a oportunidade de trabalhar e construir essa trajetória junto do PSOL, que é o partido que eu sempre mais me identifiquei. Vereadora, as redes sociais, então, acabaram ajudando, né? Nessa militância, nesse ativismo. Demais. A minha formação de senso crítico, de defesa dos direitos humanos, foi toda a partir ali, e também de conhecimento, um conhecimento mais amplo sobre os direitos da comunidade LGBTQIAPN+, foi graças a essas páginas no Facebook. Inclusive, eu devo o meu ingresso na universidade, através do SISU, porque o tema da redação, quando eu passei na universidade, era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E aí eu consegui tirar uma nota muito boa, graças a esse conteúdo que eu já tinha acesso através dessas páginas de militância na internet. E aí, a partir daí, eu consegui ingressar no ensino superior, que também abriu muitas portas. E, vereadora, você
criadora do coletivo Transaral. Queria que você falasse um pouquinho dessa iniciativa, de como foi criar, de como foi a concepção e o objetivo dela. Não, o Transaral nasceu, inclusive, dentro do coletivo Transformação, né? Do cursinho Transformação. Foi uma ideia que a gente teve entre pessoas trans e pessoas cis também aliadas, porque o ambiente ali do coletivo, do cursinho em si, era mais de acolhimento, não era uma educação mais quadrada, né? Mais dentro dos moldes do que são a maioria dos cursinhos pré-vestibulares. E aí, nessa iniciativa cultural, ela nasce com o objetivo de dar visibilidade mesmo, de colocar enfoque para pessoas trans e travestis, para artistas que produzem poesia, música, todo tipo de arte. A gente conseguiu construir nesse sarau, que teve a primeira edição no final de 2015. A gente conseguiu dar essa visibilidade. Aí depois tiveram alterações dentro do coletivo, e aí só pessoas trans agora fazem parte dessa formação. E a gente pensa mesmo em construir, trazer visibilidade da arte produzida por pessoas trans e para pessoas trans e travestis também. Pessoas trans, travestis, não binárias, enfim, todo esse escopo. Vereadora, você falou muito da Erika Hilton, que trabalhou, ajudou na campanha. Você também trabalhou como assessora, né, da Erika Hilton, aqui na Câmara mesmo, né, quando ela foi vereadora. Você acredita que toda essa sua experiência te ajudou? Foi aí que surgiu a vontade mesmo de se candidatar? Quando que virou essa chavinha, assim? Acho que sim, isso tudo contribuiu, né? Estar perto da Erika é uma experiência transformadora, vou usar essa palavra. É uma mulher muito mágica, tem uma força que realmente eu sempre fico muito impressionada, assim, ver ela falar, ver ela atuar e poder ter essa oportunidade de construir lado a lado, ver como funcionava o trabalho dos bastidores, e estar lado a lado com ela, tanto aqui em todo o período que ela ficou aqui na Câmara, mas principalmente na instalação da CPI sobre a violência contra pessoas trans, que foi muito fundamental, inclusive na abertura da CPI, ela cita nominalmente a assessoria dela, assessoras do Suplicy também, pessoas trans, para dizer mesmo que o marco histórico de estar ocupando essa casa, tanto como uma parlamentar e tanto nos bastidores. Aí eu tinha esse interesse já de me candidatar e fui sendo estimulada a partir do trabalho que a gente desenvolveu, tanto aqui quanto em Brasília. E aí, no ano retrasado para passado, surgiu essa possibilidade se concretizou. E agora estamos aqui para dar continuidade a esse legado. Foi um susto quando você chegou aqui na Câmara depois desse processo? Porque uma coisa é trabalhar, estar no background, ajudando, fazendo essa formação. A outra é ser candidata e depois ser eleita. Susto não. Como foi esse processo de transição? Dentro Eu vou te falar, acho que a palavra é susto também, porque foi tudo muito a toque de caixa, né? O tempo, o intervalo de tempo, é tudo muito corrido. Eu tava na assessoria, pedi o afastamento para poder correr campanha. A campanha, aquela dinâmica completamente insana, né? 50 dias na rua, muita construção também, trocas, mas o timing, assim, é uma coisa muito acelerada. E depois, quando virou a chave da eleição, no dia da apuração, deu um choque, porque foi isso, foi toda essa quantidade de votos, a responsabilidade também, que era o que eu queria, já que eu já sabia que teria, mas é uma virada muito rápida mesmo, a partir do momento que você elege, e aí é isso, agora você já é vereadora e tem toda a demanda que você vai ter que organizar, né? Entrevista, pensar no mandato, composição. Mas tamo aí, tô muito feliz e muito grata mesmo. Tô radiante com essa possibilidade, muito feliz de estar de volta a casa. Eu gosto muito daqui. E, vereadora, como que foi a campanha mesmo, né? Como que foi a sua relação com as pessoas na rua? Recebeu muito apoio? Muito apoio, muito apoio. Foi uma campanha muito gostosa de ser feita. Apesar de ser bem exaustiva, foi muito gostosa. Rodei a cidade inteira e sempre foi muito bem recebida. Até as pessoas que eram de uma corrente oposta, né? Só falavam, tipo, não tem problema, democracia, você vota em quem você quiser. E isso não tive nenhum problema, nenhuma questão de agressão, como já tinha acontecido em campanhas anteriores da Erika. E foi muito bacana, acho que foi muito bem acolhida. Tive também um núcleo de pessoas junto comigo que tinha uma construção ali de afeto e de alinhamento político, e a gente conseguiu construir uma campanha bem bonita que teve esse resultado que eu realmente fico muito honrada, muito feliz. E para quem não conhece ou não sabe, por que uma campanha política é tão cansativa assim? Como era a sua agenda no dia a dia? Afinal de contas, você já era conhecida, você já estava com a Erika, você já tinha essa formação, mas
até para o pessoal se inteirar um pouquinho mais. Olha, a campanha é tudo de uma vez só. Você tem que organizar o conteúdo, gravar os conteúdos que vão ser usados para as redes sociais, que muitas vezes você já consegue casar com uma agenda que você vai estar, sei lá, fazendo uma fala em algum evento, ou até mesmo as saídas na rua. Tem que estar na rua, tem que panfletar, tem que gravar dark post, que são os conteúdos de vídeo que são patrocinados, que não ficam necessariamente na rede social, mas aparecem ali nos stories para as pessoas das regiões específicas verem. Então, e você tem que rodar uma cidade gigante como São Paulo no período, nos dias que tiver de campanha, né? Nessa última campanha foram 50 dias. Então, e depois teve o segundo turno, né? Que a gente seguiu também na batalha, mas na campanha da vereança foi essa correria mesmo de sair. Você tem uma demanda do dia inteiro. Sai de manhã para gravar um vídeo em uma região, tem uma agenda em outra à tarde, panfletagem à noite em outra região. E aí você vai e Deus na frente. E você acha que a sua campanha nas redes sociais, nas mídias digitais, fez diferença? Fez muita diferença. Foi fundamental nas redes sociais. Eu tive um crescimento muito grande de redes ao longo da campanha. E também de uma construção que já é um forte ali da própria Érica, né? A influência que ela tem nas redes, eu acho que as redes sociais foram realmente fundamentais para conseguir casar, para conseguir acessar também pessoas que eu eventualmente não conheci na rua, ou mesmo para depois, nas saídas das panfletagens, encontrar pessoas que já tinham visto nas redes sociais, já tinham visto propostas, já tinham se identificado com o projeto, ou já me conheciam, e aí as pessoas vão tendo esse contato e conseguindo assimilar melhor o que é o projeto político, o que a gente tem de principal demanda mesmo para resolver aqui na cidade. E antes da gente chegar mesmo aqui à casa, como foi o pós-eleição? Afinal de contas, conseguiu eleger agora formação de gabinete, ou então primeiras ações, como é que foi esse período de preparação até a posse em si? Porque já começou a trabalhar como vereadora. Sim. Olha, eu tenho só a agradecer também a todo o time que está comigo, de pessoas que são extremamente profissionais e capacitadas mesmo dentro da área. Eu acho que das áreas específicas, né, tanto da comunicação quanto do jurídico. Eu acho que passou muito rápido, né? Porque foi outubro, aí já tivemos as demandas do segundo turno e depois já e também tinha que ter algum tempo para descansar, né? Teve a diplomação em dezembro. Mas ao longo da própria campanha, ao longo da própria campanha mesmo, eu já ia dando uma selecionada ali, uma pré-selecionada nas pessoas que comporiam os setores do mandato, queriam compor os setores do mandato. E aí, a partir daí, a gente foi se organizando também, sempre absorvendo conhecimento, né? Entendendo também como que era a dinâmica, as questões mais jurídicas, e também pensando PL, pensando nas ações, vendo o que acontecia de mais relevante na cidade que dava pra gente atuar. E foi assim que eu segui até chegar. Vereadora Dani, a gente ainda tem muito para falar aqui no SampaCast sobre a sua carreira, sobre os seus planos aqui na Câmara, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo. Então não sai daí que o SampaCast volta já. Nossa entrevista com a vereadora Amanda Pascoal já vai continuar. Mas antes, a gente tem um lembrete importante. Isso aí, Carol. Você que está curtindo esse episódio pode ficar por dentro de toda a rotina da Câmara e acompanhar todos os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara no YouTube. É muito fácil. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube, clique no botão e inscreva-se. Não saia daí que a gente volta já. Estão abertos os trabalhos. Acompanhe o Colégio de Líderes e outras atividades da Câmara ao vivo pela Rede Câmara São Paulo, no canal 8.3 da TV Aberta Digital, no YouTube da Câmara e no Instagram, @Câmara São Paulo. Não vai perder, o Colégio de Líderes acontece toda terça-feira, às 14h. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Todos os dias acontecem debates entre diferentes grupos da sociedade que se reúnem nas comissões, CPIs, homenagens e muito mais. E tudo isso impacta a sua vida. O Jornal da Câmara se preocupa em trazer diariamente informações relevantes sobre o que acontece dentro da maior Câmara de Vereadores da América Latina.
Não perca de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, ao vivo no canal da Câmara São Paulo no YouTube e no canal aberto digital 8.3. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Você sabia que o Diversidade existe há mais de 10 anos e que é um dos primeiros programas do Brasil com assuntos relacionados à pessoa com deficiência? Todas as edições do programa você confere na nossa playlist do Diversidade no YouTube. Basta adicioná-la à biblioteca de vídeos para assistir aos nossos conteúdos quando você quiser. Acesse youtube.com/Câmara São Paulo. Aproveite, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber vídeos novos. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Eu acho que é fundamental mesmo ocupar esse espaço e mostrar a nossa potência, a nossa beleza, a nossa capacidade, a nossa dedicação, a nossa força. Eu acho que é um lugar de responsabilidade que traz mesmo essa possibilidade de que as pessoas entendam que não devem reduzir a gente apenas a nossa identidade de gênero. E eu acredito que para construir mesmo um trabalho efetivo aqui na casa, a gente vai ter que pontuar. Eu fico muito feliz que a casa tenha esse número de parlamentares eleitas e que a gente consiga trabalhar em conjunto ali em defesa das mulheres e não só, mas também de toda a sociedade paulistana. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe a vereadora Amanda Pascoal. Vereadora, a gente já falou aqui que você disse que foi um susto, né? Ser eleita, obviamente. Vocês fazem campanha esperando que sejam eleitos. Mas foi um susto também a votação, né? Uma das mais votadas da Câmara, mais de 100 mil votos. Você esperava isso ou te surpreendeu? Me surpreendeu a quantidade de votos, né? Eu achava que eu tinha uma chance grande de ser eleita. Achava que também que o número de votos não seria um número baixo. Graças à campanha que eu vi que foi muito bem executada. A gente deu mesmo o sangue, suou ali pra conseguir um bom resultado. Também tem um apoio, ter o apoio da Erika Hilton, que é uma figura muito grande nacionalmente em São Paulo, muito, muito aclamada, muito reconhecida pelo trabalho que ela desenvolve. Eu já esperava que a eleição desse certo, né? Que a campanha desse certo. Mas a quantidade de votos realmente foi um choque. Eu falei, gente, não imaginava que ia ser tanto voto assim. Fiquei muito feliz, muito honrada. E agora é trabalhar, entregar pra garantir que meus eleitores saiam satisfeitos. E não só, né? Mas toda a cidade de São Paulo saia satisfeita com o trabalho que eu vou entregar e desenvolver aqui na casa. Pensando na sua chegada aqui, retomando o legado da Érica, qual a importância da representatividade que você traz para o parlamento paulistano, você enquanto pessoa trans? Olha, eu acho que é fundamental para que a sociedade como um todo, né? Ainda mais agora, no momento que a gente vive de uma ascensão tão grande do preconceito, da transfobia, da perseguição mesmo da comunidade trans e travesti, eu acho que é fundamental que a gente consiga construir para a sociedade, para a cidade, para a sociedade como um todo, bons exemplos de que pessoas trans são capazes de fazer tudo que elas quiserem, né? Entregar excelência dentro das mais diversas áreas e estar aqui com toda essa visibilidade, estando dentro de um parlamento tão importante para a cidade, para o país e para o mundo, acho que é fundamental para que as pessoas vejam mesmo que elas não têm que aceitar o discurso que nos reduz a tantas coisas pejorativas e negativas, que é o que é propagado aí por tantas correntes, por tantas figuras. Eu acho que é fundamental mesmo ocupar esse espaço e mostrar a nossa potência, a nossa beleza, a nossa capacidade, a nossa dedicação, a nossa força. Eu acho que é um lugar de responsabilidade que traz mesmo essa possibilidade de que as pessoas entendam que não devem reduzir a gente apenas a nossa identidade de gênero e também desmistificar o preconceito que já é tão presente na nossa cultura e que tem sido tão explorado ultimamente. E, vereadora, você está seguindo, né, como você já disse, o legado da Erika Hilton, mas qual que vai ser a sua marca, né? Qual que vai ser o seu diferencial em relação ao mandato dela aqui na casa? Olha, eu ainda vou descobrir, mas
seguindo o legado dela, é a defesa, que acho que é o básico mesmo, né? O que nos une ali enquanto ativistas, enquanto travestis que lutam pela defesa da nossa comunidade, pela defesa dos direitos humanos, pela defesa do meio ambiente e também pelo combate à fome, que é o que eu acho que é a bandeira principal ali, que foi a bandeira principal do mandato dela, quando ela conseguiu aprovar, que foi o primeiro projeto que ela aprovou na casa, que foi o Fundo Municipal de Combate à Fome, um fundo que tá descontinuado, mas que eu pretendo resgatar também a partir do ano que vem. E acho que essas são as principais bandeiras, né? A defesa dos direitos humanos, a defesa das mulheres, dos trabalhadores, também é uma pauta muito quente agora, a questão do fim da escala 6x1. A nível municipal, que eu puder também engajar, manter essa luta, essa chama acesa dentro dos trabalhadores e trabalhadoras, para entender também como vai ser a dinâmica em Brasília da defesa dessa pauta, para que a gente consiga trazer mais dignidade para a população paulistana. E aí acho que essa que por hora assim são essas as principais bandeiras, mas uma marca específica minha eu ainda não sei te responder o que eu vou conseguir deixar. Eu espero que eu consiga deixar muitas e uma boa impressão mesmo, um bom resultado de trabalho para todos os munícipes aqui da cidade de São Paulo. A Érica foi uma vereadora muito combativa aqui na casa, ela foi uma vereadora que se destacava por ir de fato para o debate, defender muitas ideias dela. No seu caso, qual é o seu diferencial em relação aos outros vereadores? Ou qual a sua característica que você acredita que te chama mais a sua atenção? Olha, eu acho que eu sou uma pessoa muito... Eu acho que meu bom humor é uma coisa que me fez sobreviver a todas as dificuldades que eu tive na minha vida. E acredito que isso vai ser também um ponto importante aqui dentro da casa. Que eu acho que eu tenho uma capacidade de construir relações mesmo, acho que uma possibilidade de mediar conflitos e também trazer aí a partir do meu bom humor e da luta, conseguir construir caminhos que talvez sejam favoráveis ali para a construção do que eu quero defender aqui dentro da casa e também para valorizar e conseguir construir em conjunto com colegas que às vezes nós não enxergaríamos essa possibilidade. Eu acho que eu tenho tido até esses últimos dias aqui, esses poucos meses que eu tenho de casa, eu tenho conseguido lidar muito bem com todos os meus colegas aqui na casa. Eu acredito que essa construção e também trazer mais essa possibilidade de humanizar o que eu defendo, a dignidade, a humanidade de pessoas trans e também de todas as pautas que eu vou defender ali no plenário, seja um caminho para conseguir diálogo e uma construção onde a sociedade paulistana consiga entender a importância das bandeiras que eu defendo e também meus colegas aqui terem bom senso na hora de votar os projetos que a gente vai colocar em pauta, tanto os deles quanto os meus. E, vereadora, qual que é o segredo, né, para lidar com tantas opiniões opostas, com debates tão acalorados? A gente está numa casa democrática, mas cada um tem sua opinião, né? Sim, eu acho que é respirar fundo na hora e entender também, conseguir, que eu acho que é uma coisa que é muito cara para qualquer pessoa, manter a saúde mental, né? Eu vou usando das ferramentas que eu tenho, que o bom humor é uma das principais delas, e aí vamos organizar para conseguir dialogar quando dá para ter diálogo e entender também, conseguir colocar na balança a hora que tem que ser mais incisiva, a hora que você conseguir mapear quando dá para ter diálogo e você acha que a pessoa vai conseguir absorver alguma coisa ligada com a realidade, né? Com dados específicos e também quando é uma briga que não vale a pena. Acho que conseguir ponderar aí, que é um desafio para mim, um desafio para todo mundo, conseguir entender quando vale a pena seguir e qual tom se ter em cada uma das discussões. Eu não gosto do termo polarização, porque parece que coloca dois lados com antagonistas e a gente sabe que não é. Então, a gente vê na política uma divisão entre visões. E você é muito ativa nas redes sociais, acredito que sofra muito hate, acabe também tendo esse outro lado que é negativo da exposição. Como você lida com essa questão do hate, tanto nas redes sociais e em alguns momentos também presencialmente? E como você pretende também trabalhar essa questão aqui na casa? Olha, eu não tenho tanta experiência, tanto acesso aos ataques que chegam nas redes sociais,
Mas eu administro ou se está muito pesado, às vezes eu já deixo de ver. E eu acredito que para construir mesmo um trabalho efetivo aqui na casa, a gente vai ter que pontuar. Como aconteceu logo quando eu cheguei aqui na casa, eu tive uma experiência de violência transfóbica no plenário. E aí é acionar os meios legais mesmo para me defender. E acreditar na idoneidade, no bom senso das instituições competentes para evitar que esse tipo de extremo aconteça. Porque, de fato, como você falou, não são as mesmas proporções, né? Não existe proporcionalidade em um debate onde querem proibir pessoas como eu de usar banheiro ou de praticar esportes, sendo que o meu lado, eu mesma, não crio nenhum projeto para proibir para tolher de maneira nenhuma pessoas conservadoras, cisgêneras, de acessarem o banheiro ou o esporte, ou terem acesso à sua religião, à sua fé. Eu acho que a gente tem que entender que é isso, né? E aí é conseguir administrar mesmo dentro do que dá essa diferença e esse ódio todo que é direcionado para minha comunidade e para minha atuação política. E, vereadora, a gente já falou de algumas questões que você vai trabalhar aqui na casa, né, na Câmara, mas quais vão ser suas principais bandeiras mesmo neste mandato? Olha, eu acho que é o que eu já tinha falado da última vez, né? Mas o combate à fome, a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, manter a pauta do fim da escala 6x1 a nível municipal, dentro do que é possível aqui acesa, dentro dos trabalhadores, e também a defesa do meio ambiente, combate ao racismo ambiental e a defesa da comunidade LGBTQIAPN+, que tem sido o alvo principal da extrema-direita, e a gente precisa nos organizar para garantir que a população não seja levada a acreditar em discursos tão rasos que nos colocam como principais inimigas da sociedade, quando nós somos uma minoria que já vem passando a duras penas aí para sobreviver, para conseguir acessar os espaços, e agora que temos mais uma vez uma parlamentar trans aqui nessa casa, nós temos que fazer um trabalho bem feito e um trabalho comprometido, que é o que eu sempre fiz, tanto na assessoria, quanto nas outras oportunidades profissionais que eu tive, e vou me dedicar aqui para garantir que São Paulo tenha reconhecimento pelo trabalho que eu vou desenvolver aqui dentro da casa. Mas principalmente é isso, é defender os direitos humanos, combate à fome, defesa da comunidade LGBTQIAPN+, direitos das mulheres e a defesa do meio ambiente. Nesse sentido, você já com certeza deve ter mapeado lacunas nas políticas públicas ou focos prioritários de atuação. Você conseguiria elencar os primeiros, por exemplo, hoje a falta política pública em algum setor, você já tem alguma prioridade de atuação? Olha, nossa, agora tem que pensar mais especificamente para trazer, mas eu acho que pensando na questão ambiental, temos a questão agora das altas temperaturas, né? Uhum. E eu protocolei um projeto de lei para que as escolas tenham ar-condicionado, né? Para as crianças e também para os profissionais da educação. Eu acho que essa é uma das pautas principais. A questão do combate à fome, que era uma das minhas propostas, que é para garantir também mais recursos e também resgatar o Fundo Municipal de Combate à Fome, que foi aprovado pela Érica e foi descontinuado pelo prefeito Ricardo Nunes. Então, só que isso também só vai acontecer a partir do ano que vem. E a nível da questão da escala 6x1, eu protocolei também um PL para que as contratações da administração pública não usem mais a escala 6x1. E pensando agora também num debate mais recente, que é a questão da regulamentação do trabalho dos mototaxistas aqui em São Paulo, que tem sofrido essa perseguição a partir da prefeitura, eu também protocolei um PL para anistia das multas, multas absurdas de R$7 mil para esses trabalhadores, mais de 300 motos apreendidas, para garantir que eles sejam anistiados das multas e tenham as suas ferramentas de trabalho devolvidas, né? E estamos aí nessa construção em conjunto com o movimento dos motoboys, junto com o J.R. Freitas e com as demais lideranças, para garantir que esse debate siga aqui na casa e que eles consigam que a gente consiga avançar nessa pauta, nessa discussão, garantindo que esses trabalhadores consigam estar nas ruas trabalhando, né, com segurança e com seus direitos trabalhistas assegurados via as empresas, né? As empresas que têm que
colocar esse serviço nas ruas. E em relação só até, Carol, desculpa, mas em relação ao público trans também, tem alguma coisa, alguma ação já pensando em política pública que você já consegue enxergar, alguma coisa que a prefeitura, ou que a prefeitura, que o município ainda não tem avançado? Olha, eu acho que para a questão da população trans especificamente, é justamente. Eu tenho o projeto para transformar a parada LGBTQIAPN+, no patrimônio imaterial aqui da cidade. E também garantir recursos e visibilidade para políticas públicas que são do Centro de Referência e Diversidade. A Érica conseguiu também dialogar, as casas de acolhimento, a Érica conseguiu dialogar no mandato dela, construindo a primeira casa de acolhimento, conseguiu costurar a primeira casa de acolhimento específica para homens trans e transmasculinos, que é a Casa João Nery, na Zona Norte. E também o Centro de Referência Janaína Lima, não sei se é Centro de Referência, se é um UBS. Acho que é o UBS, gente, eu tô louca. O UBS Janaína Lima, para garantir o atendimento e a hormonioterapia, para garantir que o processo transexualizador do SUS aqui, a nível municipal, também tem essa capilaridade, para que as pessoas tenham acesso à retificação, ao acesso à saúde, ao atendimento multidisciplinar, porque também eu acho que essa é uma pauta. Que essa é uma questão muito cara para a comunidade trans como um todo, que é o acesso, que as pessoas colocam muito, deixam muito nichado quais são as nossas demandas de saúde, como se fosse apenas a questão da transição, e nós temos demandas de saúde no geral. Então, acho que a gente precisa muito pensar na construção mesmo de políticas públicas para garantir que o acesso à saúde seja integral e que os profissionais da saúde consigam enxergar essas pessoas na sua totalidade e não apenas na questão da identidade de gênero. E, vereadora, a gente tem a maior bancada feminina da história da Câmara Municipal, né? Qual a importância disso, né? 20 vereadoras, é muito mais mulher do que a gente estava acostumado. Cada vez mais as mulheres estão conquistando o seu lugar na política. Qual que é a importância da gente ter uma bancada tão grande? Olha, eu acho que é fundamental mesmo para que a gente veja o poder que as mulheres têm, mesmo divergindo em suas respectivas defesas de bandeiras, de lutas. A gente vê também a representatividade das mulheres e a força que nós temos para construir as transformações que o mundo precisa. Eu acho que desde sempre as mulheres encamparam as lutas que transformaram a nossa sociedade, conseguiram melhorar ali diversos setores. E eu fico muito feliz que a casa tenha esse número de parlamentares eleitas e que a gente consiga trabalhar em conjunto ali em defesa das mulheres e não só, mas também de toda a sociedade paulistana. E é um sonho que a bancada feminina represente também a proporcionalidade de mulheres na sociedade, afinal de contas vocês são maioria? Não, seria fundamental, é fundamental. Estamos caminhando e lutando para isso, para que isso aconteça. E, vereadora, você falou que obviamente, são 20 mulheres, mas cada uma tem ali sua posição, sua opinião, mas ao mesmo tempo, são 20 mulheres que vão trazer mais temas femininos, mais temas das mulheres que talvez, se fossem só os homens, eles não pensariam naquela política pública porque eles não vivenciam, não vivem aquilo no dia a dia, né? Sim, eu acho que essa é esse o ponto fundamental mesmo, da gente ter dentro do que a gente defende, o local de fala mesmo, para conseguir ter empatia, conexão e conseguir trazer um outro olhar sobre as demandas específicas das mulheres, para que às vezes não seriam debatidas mesmo aqui na casa. Infelizmente, ainda a mesa diretora não tem nenhuma mulher dentro da composição, mas estamos batalhando aí para garantir que a gente consiga ocupar cada vez mais espaços aqui dentro e transformar esse ambiente, toda a cidade de São Paulo, em uma cidade melhor e mais segura para todas as mulheres. Já há uma articulação dessa bancada feminina? Tem alguma coisa que você pode dar de spoiler pra gente? ou de uma parte, pelo menos, pensando nas políticas, pensando nessa articulação política para alguns temas? Olha, o que a gente está organizando é para tentar que as sessões, acho que o próprio presidente Ricardo Teixeira também está tá tendo essa boa vontade de construir que as sessões sejam presididas, que haja paridade na presidência das sessões. Legal. Entre homens e mulheres aqui na casa. Eu acho que essa é a principal. E também tem a Procuradoria agora, a Procuradoria da Mulher, que a presidência, junto com as vereadoras que vão fazer parte da Procuradoria, vão colocar agora
em trabalho para que a gente consiga construir e desenvolver mesmo um ambiente mais seguro e mais saudável para a atuação parlamentar, para as assessorias e para a cidade como um todo. Vereadora, para quem não acompanhou aqui na Câmara, né, sobre essa Procuradoria da Mulher, explica como ela vai funcionar, né, A Procuradoria, a presidência da Procuradoria vai ser para que as mulheres aqui dentro da casa e também para as mulheres de toda a cidade, qualquer demanda que tiver, qualquer questão, qualquer problema, possa trazer para que a Câmara consiga se debruçar, para que esse núcleo específico de vereadoras consiga se debruçar e atuar na defesa dos direitos das mulheres, tanto aqui dentro da casa quanto em toda a cidade de São Paulo. Vereadora Dani, infelizmente a gente está caminhando já para o fim do programa, que o papo aqui estava muito bom, né, Dani? Mas chegou a hora do nosso ping-pong com perguntas e respostas rápidas, tá? Vamos lá. Tá preparada? Vamos lá, uma coisa meio Marília Gabriela. Total. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Nossa, é difícil, viu? Difícil, mas eu vou falar o Parque da Aclimação. Morei perto do Parque da Aclimação muito tempo, morei 10 anos ali no Cambuci. Eu gosto muito daquele parque. Fui muito menos que eu gostaria de ter ido, que inclusive preciso voltar a frequentar, mas eu acho um parque muito gostoso, dá pra praticar esportes, dá pra fazer piquenique, dá pra encontrar amigos, levar cachorro, e é tudo. Eu acho um parque um pouco menor, né, comparado com o Ibirapuera, que é um parque gigantesco, mas com um clima agradabilíssimo. Eu gosto muito de lá, acho que é o meu lugar favorito aqui. E se São Paulo fosse uma palavra, seria? Nossa, acho que multiverso, talvez. Essa a gente nunca escutou aqui, né, Dani? E se a política fosse uma palavra? É luta, né? É luta. Acho que é luta. Tem que lutar. Política é uma corrente, uma ferramenta de luta que é fundamental. Eu acho que luta é uma palavra que define a política. Pegando o gancho dessa palavra, então, qual o seu maior sonho para a cidade de São Paulo? Olha, eu gostaria muito que São Paulo fosse uma cidade menos desigual. Uma cidade onde as pessoas tivessem oportunidades dignas de trabalho, que a gente não tivesse um número tão grande de pessoas vivendo em situação de rua ou na precariedade. Uma cidade mais segura também, com mais opções de lazer, onde a diversidade fosse respeitada e compreendida mesmo como uma potência. Eu acho que o principal mesmo é o combate à desigualdade. Acho que uma cidade menos desigual e com mais possibilidades de viver em sua diversidade, em sua totalidade, é o que eu sonho para nossa cidade. E se você pudesse voltar no tempo e conversar com a Amanda Pascoal pequenininha, qual seria o conselho? Nossa! Essa é de terapia. Essa é de terapia, né? Acho que eu falaria para ela ter paciência, para não ser tomada pelas durezas da vida, não sofrer tanto e pensar que no imediatismo, né? Acho que o tempo, quando você é jovem, principalmente quando você é adolescente, você tem uma ansiedade ali natural de querer que as coisas aconteçam muito rápido e achar que o tempo já foi, que o tempo acabou, que se você não conseguir isso agora, você não vai conseguir nunca mais. Eu acho que é porque eu diria para ter mais paciência e seguir sendo da mesma maneira que você é acolhedora com as outras pessoas, seja com você mesma, que as coisas vão dar certo. Que esse é o caminho. E para os jovens de São Paulo, que talvez estejam com a cabeça fervilhando também de hoje. Para os jovens de São Paulo, eu daria o mesmo conselho, gente. Tenham paciência, a vida é um grande presente e as possibilidades de viver, de brilhar, de conseguir conquistar as coisas que vocês almejam. Os sonhos também mudam, os sonhos que a gente tem também tem essa possibilidade de mudar. Eu acho que é ter paciência, ser gentil consigo mesmo e tentar construir ali dentro das possibilidades uma rede de afeto, seja com a sua família, seja com a família que você escolheu, seja com os seus amigos, com seus círculos, para conseguir construir uma possibilidade de vida para vocês e também para todo mundo melhor. Acho que é isso, é paciência e autocuidado. E, vereadora, qual que é o seu passatempo, né? O que a Amanda gosta de fazer no seu tempo livre? Olha, eu gosto muito de ouvir música, de ver filme, de ver série, de sair com amigos também, mas pra casa de amigos mesmo. Eu não sou mesmo muito de ir pra festa grande, né? Mas acho que é isso, ouvir música e ver filmes, passear com meu cachorro, acho que é isso. Aproveitando então, deixa uma dica para quem tá acompanhando a gente, uma dica cultural, sei lá, um filme, alguma sugestão que você tem, alguma série que viu agora.
Olha, vou dizer 2 filmes. Ainda Estou Aqui, pra quem ainda não viu, maravilhoso. E também tem um filme que é Parasita, que Parasita eu acho, assim, sensacional, uma grande pancada. Eu acho que é um filme bacana de ver. E... Só filme, música? Não, pode ser música também, fica à vontade. Gente... Se quiser bater o checklist, música, filme, série, lugar de São Paulo. Olha, a música, eu acho que eu recomendo para que escutem o álbum Caju, da Lineker, maravilhoso, maravilhoso. Um presente também pros ouvidos, pra mente, pra tudo. Um álbum que você transcende. E séries, deixa eu pensar em série, gente. Série faz tempo que eu não vejo, hein? Acho que série eu não vou conseguir lembrar. E lugar em São Paulo pra ir, dica cultural. Nossa, agora também tá... Eu consegui pensar em indicar. Serve o Parque da Aclimação. O Parque da Aclimação é uma boa. Parque da Aclimação, Ibirapuera, Paulista Fechada. Terça-feira tem todos os equipamentos culturais ali gratuitos na própria Avenida Paulista, que é muito bacana de ir, dá pra ir no Sesc, na Casa das Rosas, não sei se tá em reforma agora. Tem o Japan House, Instituto Moreira Salles, enfim. Terça-feira, pra quem é de São Paulo e pra quem é turista, terça-feira Paulista com vários equipamentos culturais gratuitos pra se visitar. Eu acho que é a dica que eu dou. E, vereador, agora saindo do ping-pong, né? Para quem está te conhecendo agora no programa, no SampaCast, deixa um recado, né? Para quem está conhecendo, pode ser para essa câmera 2, assim. Quem que é a Amanda Pascoal? Gente, a Amanda Pascoal é uma sonhadora, uma taurina que também tem muito pé no chão, muito dedicada ao trabalho desde sempre. O trabalho sempre foi uma questão principal para minha vida. E uma pessoa que tem o objetivo mesmo de construir um trabalho, dar continuidade a um legado que já foi iniciado aqui na casa pela hoje deputada federal Erika Hilton. E eu quero garantir que a humanidade, a diversidade, os direitos humanos sejam defendidos e consigam ser valorizados pela nossa sociedade. Bom, chegamos ao fim do SampaCast de hoje. Queria agradecer sua companhia aqui no programa de hoje, Dani. Obrigado, Carol, e obrigado, vereadora. Muito obrigado por esse papo tão gostoso. Espero que tenha gostado. Não, gostei, adorei. Obrigada, Daniel. Obrigada, Carol. E seguimos aí, gente. Um grande beijo para todos vocês. Obrigada. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. É isso mesmo, Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade. Até mais. Tchau.